Saudamos mais uma vez a cada um de vocês, uma alegria imensa poder recebê-los entre nós. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe. Aqui juntos, você, sua família, juntos a nós possamos ter uma experiência real com Deus. Há pouco tempo atrás, eu encontrei uma lista com as seguintes dicas de segurança. Não ande de carro. Eles são a causa de 20% de todos os acidentes. Não fique em casa, porque é lá que acontecem 17% dos acidentes. Não ande pelas ruas. 15% dos acidentes acontecem com pedestres. Não viaje de avião, trem ou navio. 16% dos acidentes provêm desses meios de transporte. No entanto, apenas 0,001% de todos os acidentes acontecem dentro de uma igreja. Portanto, procure uma igreja. Aqui não é um mau conselho, não? Não é um mau conselho. Queridos, mas isso nos leva à dura realidade de que a vida é perigosa. Existem muitas coisas que causam medo, e nós estivemos abordando algumas delas durante essa série. Viva sem medo. E hoje estaremos concluindo a mesma. Na semana que se passou, nós falamos sobre o medo do fracasso. Falamos sobre a experiência de Pedro, lá em Mateus 14. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como encarar o inesperado, utilizando como texto básico uma experiência bem similar que nós encontramos agora no Evangelho de Mateus, mas no capítulo 8. Prestem bem atenção. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Falamos na mensagem passada sobre o barco. Hoje falaremos sobre a tempestade. Ouçam com atenção o que nós encontramos no livro de Provérbios. Você não precisará ter medo de problemas inesperados, porque o Senhor mesmo vai proteger você. Queridos, Deus não deseja que nós vivamos abatidos pelas crises que surgem no nosso caminho. Você sempre as terá bem perto de você. As crises sempre se colocam diante de nossa vida. Portanto, nós vamos nessa noite concentrar a nossa atenção em uma experiência que Jesus passou com seus discípulos. E dessa experiência que lemos há pouco, iremos tirar lições práticas para a nossa vida. Lições que possam nos ajudar a como encarar situações que nós não esperamos, situações inesperadas do nosso dia a dia. Mas antes de irmos a esse relato, eu gostaria de mencionar alguns fatos sobre crises, sobre as dificuldades que nós não esperamos. Fatos sobre essas crises inesperadas. O primeiro desses fatos é que essas crises, elas são inevitáveis. O que isso quer dizer? Que elas virão mais cedo ou mais tarde. O próprio Jesus Cristo disse quando por esse mundo andou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo não diz aqui: olha, no mundo talvez, por acaso, vocês vão ter dificuldades. Não. Ele afirmou categoricamente aqui: tereis. Jesus sabia muito bem o que ele dizia. E não na teoria, queridos, mas por experiência própria. Ninguém passa por esse mundo sem dificuldades. Todos nós precisamos lidar com problemas. E a vida é permeada dessas dificuldades. E sempre nós continuaremos na nossa busca por soluções para essas adversidades, para as dificuldades que a vida coloca diante de nós. Elas são as crises inevitáveis. Mas além disso, um outro fato é que elas são variáveis. Existem diversos tipos de crises. A Bíblia diz que muitas são as aflições. As crises mais variadas afetam os mais distintos aspectos da nossa vida. Algumas dessas crises são circunstanciais.
Isso significa que as circunstâncias ao nosso redor parece que conspiram contra nós. Não sei quantos de vocês já ouviram, com certeza já ouviram falar sobre a lei de Murphy, né? Se algo pode dar errado, dará. Essa crise é uma crise que podemos ver como sendo circunstancial. Outras são relacionais. São aquelas que geralmente nós estamos mais acostumados. Problemas do pai com um filho, do marido e uma esposa, do chefe e um empregado. Crises relacionais. Outras são emocionais. Quando as pessoas estão rodeadas de sentimentos negativos, depressão, o medo tóxico, culpa, remorso, raiva, ira. Muitos aparentam estar bem por fora, mas estão sendo destruídos interiormente pelas crises emocionais. Portanto, elas são imprevisíveis e também, queridos, são imparciais a nós. Elas acontecem com todos. Pessoas boas e ruins sofrem. A Bíblia diz, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso significa que seguir a Deus não garante uma vida sem crises a nós. Não significa viver no mar de rosas. A única coisa da qual o verdadeiro seguidor de Deus está protegido é da morte eterna. Os mesmos problemas que atingem qualquer pessoa, atingem também aqueles que decidem seguir a Deus. Como seguidor de Deus, você também sentirá experiências como dúvida, ansiedade, preocupações, desânimo. Mas você conhece uma outra força para lidar com essas dificuldades. Elas são, portanto, inevitáveis, variáveis, imparciais e também imprevisíveis. Elas podem vir de repente, de maneira inesperada. Na história de Jesus e a tempestade que acabei de ler aqui em Mateus 8, os discípulos entraram no barco com o seu mestre, com Cristo, mas de repente, diz o texto bíblico, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. O Mar da Galileia, uma região interessante, é uma região cercada por uma cadeia de montanhas que propicia o início de maneira inesperada e forte de tempestades que podem ter ondas de até 3 metros de altura. E aquela era de fato uma tremenda tempestade. A palavra no original grego aqui diz seismos megas, um grande terremoto. Esse é o termo utilizado aqui no texto bíblico. Em 1992, houve uma tormenta no Mar da Galileia, onde confirma-se essa realidade, com ondas de mais de 3 metros de altura. Portanto, esses são fatos sobre as crises inesperadas. E um aspecto também fundamental aqui, elas causam diferentes reações. No verso 24, nós vemos a reação de Jesus. Jesus, porém, diz o texto bíblico, que ele dormia. Mas no verso seguinte, vemos a reação dos discípulos. Senhor, salva-nos, vamos morrer. A mesma circunstância, o mesmo mar, o mesmo barco, a mesma tempestade, os mesmos homens ali ao seu lado. E 2 atitudes completamente diferentes. Uma atitude de confiança, outra de terror. Grande parte dos discípulos eram pescadores profissionais. Homens que nasceram e cresceram ali às margens do Mar da Galileia. E mesmo assim os experts tiveram tanto medo que imaginaram que iriam morrer. Mas quando a reação dos discípulos é comparada com a reação de seu mestre, nós vemos pelo menos 2 aspectos a respeito de Jesus Cristo, sobre a sua atitude diante de situações inesperadas. O primeiro é que, a despeito de ser Deus, ele também era homem. Cristo também era humano. Ele havia ensinado o dia inteiro. Cristo estava cansado, estava fatigado. E Cristo precisava descansar, dormir. E por isso, nós podemos ter uma convicção de que Cristo conhece muito bem a nossa situação. Sabe por aquilo que nós passamos. E Ele entende também que nós precisamos muitas vezes descansar, porque Ele já passou por isso. Só que nessa experiência também nós encontramos uma clara demonstração de que Ele não estava preocupado. Ele sabia que Deus, Pai, cuidaria dele. E essa foi uma experiência de completa confiança em Deus.
Jesus não estava preocupado com a tempestade. Ele estava dormindo calmamente. Ele estava, de certa forma, dando um exemplo ali para os seus discípulos. E há uma tremenda relação, queridos, entre sono e preocupação. Muitos hoje só dormem tomando remédios. Na realidade, queridos, dormir de maneira tranquila é uma declaração de fé, de que nós confiamos em Deus. Momento que podemos descansar sem ter preocupações que nos atormentam. E a Bíblia nos diz a respeito daquele que confia em Deus. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. E esse era o caso de Cristo. Ele estava dormindo porque não tinha medo. O barco estava ali sendo lançado de um lado para o outro, e ele dormia como um bebê. Como ter uma paz de espírito como essa? E é sobre isso que eu quero falar nos próximos minutos, queridos. Especialmente porque, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós, cada um de vocês, passarão por situações de crise, dificuldades que vão colocar e vão trazer medo a nós. Quem sabe alguns de nós terá que encarar diversas crises nessa próxima semana, próximo mês, no próximo ano que se aproxima, não sabemos. Como ter a paz de espírito que Jesus Cristo teve? E dessa história nós podemos aprender pelo menos 3 atitudes. Atitudes que muito poderão nos ajudar. Essas atitudes nos ajudarão a como encarar situações inesperadas quando elas aparecem em nossa vida. Como encarar crises inesperadas. Primeiro passo, foque sua mente na presença de Deus. Queridos, quando as crises que nunca esperamos aparecem no nosso caminho, a primeira coisa que nós precisamos é focar nossa atenção na presença de Deus. Ao invés de entrarmos em pânico, Ele está ali ao nosso lado. Você tira os seus olhos da crise e olha para Jesus. Veja só o que nós encontramos no verso 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quando os discípulos estavam no meio da tormenta, quem estava com eles? Cristo. Se você estivesse na mesma situação e Deus estivesse com você, você sentiria medo? Sim ou não? Não. Tudo depende, na realidade, é se você reconhece que Ele está presente ali na sua vida. Os discípulos, eles estavam tão absorvidos pelo esforço de se salvar, que eles se esqueceram que Cristo estava dentro do barco. O Filho de Deus no barco, que eles se esqueceram que Jesus estava ali do lado. Quantas vezes, queridos, o mesmo acontece conosco? As situações inesperadas surgem, aparentemente não encontramos solução, e muitas vezes nós nos desesperamos e tentamos combater a tormenta sozinhos, com as nossas próprias forças. Quando nós passamos por provações, por dificuldades, tribulação, nós temos a tendência de pensar que nós estamos sozinhos. Mas na realidade nós não estamos sozinhos. Nós nos esquecemos que alguém está ao nosso lado, pronto para nos ajudar, pronto para nos amparar, pronto para nos confortar. E como os discípulos de Jesus, muitas vezes nós simplesmente nos esquecemos quem está conosco. Portanto, nós precisamos sempre nos lembrar, principalmente nos momentos de crise, o que a Bíblia nos afirma. No livro de Isaías: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Em outras palavras, Deus está dizendo: escuta, eu estou com você. Não importa qual seja a situação, não importa o que você esteja passando, não importa o momento, a circunstância ou a dificuldade, Deus está com você. Você nunca passa por uma crise sozinho. Você nunca passa por uma crise sozinha. A primeira coisa que você precisa se lembrar é: não estou sozinho, Deus está comigo. De quem preciso ter medo? Se Deus está comigo, quem será contra mim? Deus diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A Bíblia diz também no livro de Romanos: não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E Deus, esse Deus extraordinário e maravilhoso, queridos, está sempre bem mais perto de nós do que nós imaginamos. E aqui eu gostaria de apertar o botão de pausa.
Voltando nossos olhos para a história humana, há muito tempo atrás, quando Deus cria nossos primeiros pais, Adão e Eva eram amigos inseparáveis de Deus, até a queda, até o pecado. Mas certo dia Deus vem ao jardim do Éden, no final do dia, como de costume, para passar tempo com Adão e Eva, para aquela caminhada habitual que eles tinham juntos. Só que dessa vez, Adão e Eva não estavam no local determinado, não apareceram. E nós temos visto essa situação nas últimas mensagens. Deus pergunta a Adão: Adão, meu filho, onde estás? E Adão responde: Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Deus queria passar tempo com seu amigo Adão, mas Adão não queria mais estar com Deus. Só que Deus não desiste. Deus ainda queria estar com suas criaturas. Portanto, ele continua o seu desejo de manter um relacionamento de amor com os descendentes de Adão. E você percebe isso em toda a Bíblia, pois sempre nós vemos pessoas que estavam com Deus. Alguns anos depois, vemos a experiência, por exemplo, de dois homens, Enoque e Noé. E a Bíblia fala a respeito de descendentes de Adão chamando Enoque, e andou Enoque com Deus. E de Noé, a Bíblia também diz que Noé andava com Deus. A despeito da decisão do homem de se afastar de Deus, vez ou outra, alguém entendia o desejo de Deus. Só que na maioria das vezes as pessoas não compreendiam. Mas Deus manteve o seu desejo de estar com um ser humano. Um dia Deus declara: eu vou começar uma nova nação. E eu vou chamá-la de Israel. Eu vou ensiná-la. Eu vou ensinar esse povo a andar comigo. Eu vou usar todos os tipos de recursos, métodos, lições, palavras para ensinar a esse povo como andar comigo. Como andar comigo do jeito que todas as pessoas ao seu redor, o mundo inteiro desejará estar ao meu lado. E na Bíblia nós encontramos que Deus esteve com Abraão, o fundador de Israel. E que Deus esteve com o seu filho Isaque. E Deus esteve com o seu filho Jacó. Mas Jacó, de maneira específica, muitas vezes não compreendeu plenamente o que Deus queria lhe ensinar. Uma noite Jacó, diz a palavra de Deus, uma noite Jacó, depois de enganar seu pai, começa a fugir, pois estava sendo perseguido pelo seu irmão Esaú, que estava tentando matar Jacó. E Jacó fugia. E ele fugia em um momento de tremenda crise, momento de solidão, momento de desespero. E dentro daquele contexto, ele estava no campo, anoiteceu. Jacó buscou um local para descansar. Ele teve sono. E no momento que ele descansava, dormindo, ele teve um sonho. E nesse sonho Jacó vê uma escada, com anjos subindo e descendo do céu. E então Deus, que estava por cima da escada, diz a Jacó, naquele sonho: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Então Jacó responde de uma maneira surpreendente. Preste atenção no que ele diz: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E esse é o lugar em que um ser humano pecador, um enganador, o nome Jacó significa isso, o momento que ele tem uma experiência real, única e verdadeira com Deus. Jacó finalmente ele reconhece a presença de Deus, a presença do Senhor em sua vida. Em outras palavras, aparentemente, queridos, de acordo com a Bíblia, é possível Deus estar presente, Deus estar ao lado de alguém, mas essa pessoa não saber que Deus está ali ao seu lado. Não percebe, não reconhece. Não sei quantos de vocês gostam de fazer aquelas palavras ocultas. Quando a gente vê aquele emaranhado de letras, e algumas delas são complicadas, você busca, de repente, depois de um tempo, estava aqui na minha cara e eu não vi.
A palavra estava bem diante de mas você não percebeu. Você não enxergou. De acordo com as Escrituras, queridos, perceber a presença de Deus é uma habilidade que nós desenvolvemos. Nós podemos aprender, com o passar do tempo, a reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Portanto, a maravilhosa realidade é que Deus está sempre bem mais perto do que nós imaginamos. E por toda a Bíblia, repetidas vezes, nós vemos a mesma situação. Um Deus que quer estar ao nosso lado. Um Deus que quer estar ao lado das suas criaturas. É como se Ele dissesse: eu só quero passar tempo com vocês. Eu vou estar com vocês no jardim. Eu vou estar com vocês no dilúvio. Eu vou estar com vocês no deserto. Eu vou estar com vocês na terra prometida. Eu vou estar com vocês em seus momentos de crise. Eu só quero estar com vocês. Eu quero que vocês descubram o que é uma vida comigo. Mas mesmo dentro desse contexto, queridos, em uma noite em que ninguém esperava, Cristo cumpre a promessa que Deus havia efetuado. E agora Ele toma a decisão de Ele próprio, Deus, estar conosco. E numa noite em que ninguém esperava, Ele nasceu numa manjedoura. Cresceu numa pequena cidade, sem importância alguma. Conseguiu um emprego ali de carpinteiro, batendo pregos 8 horas por dia. Tudo isso para que Ele pudesse estar com suas criaturas. E Jesus recebeu um nome especial nas Escrituras. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz que o nome dele é Emanuel. Você sabe o que Emanuel significa? Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos, esse é o tema central da Bíblia. O constante desejo de Deus, de que em cada aspecto da nossa vida, em cada dimensão da nossa existência, pudéssemos ser um local de habitação para Ele, reconhecendo a sua constante presença ao nosso lado. E antes de subir aos céus, Cristo nos deu uma extraordinária e linda promessa. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Então Ele envia o seu Espírito para que nós pudéssemos ser o templo do Espírito Santo. E é por essa razão, queridos, que no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, nós encontramos que o cumprimento da existência humana é descrito com essas palavras: isto é o que acontecerá. Pense nisso. Pense nisso como algo que em breve será realidade. E a Bíblia diz: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Queridos, é nisso que se centra a história humana. Um Deus que deseja estar por toda a eternidade com suas criaturas. Não como um ser distante ou estoico, mas como um Deus de amor, um Deus sempre presente, um Deus que se importa. Portanto, diante de situações inesperadas, foque sua mente e seu coração na presença desse Deus. O segundo aspecto: entregue-se ao cuidado de Deus. A segunda lição que nós aprendemos da experiência dos discípulos, que nós lemos no início dessa mensagem, é que nós precisamos entregar nossa vida ao cuidado de Deus. Ele não apenas está perto de nós, mas Ele se importa com o que está acontecendo. Ele se importa com o que acontece ao nosso redor. Ele não apenas está presente, Ele conhece você. Ele cuida de você. E na mesma história, agora relatada por Marcos, nós encontramos os discípulos dizendo: mestre, não te importas que morramos? E essa é a típica reação humana. Deus, você não se importa. Você não se importa quando passamos por situações difíceis. Como pastor, quantas vezes já escutei: aonde estava Deus quando aquilo aconteceu? Onde está Deus? E a primeira coisa que nós questionamos é o amor de Deus. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Você não se importa. Você não me ama.
A resposta, queridos, é sim, Ele te ama. Sem dúvida alguma, Ele o ama. Ele se importa. Mas prestem atenção na orientação divina que nós encontramos no livro dos Salmos. O justo jamais será abalado. Não temerá más notícias. Seu coração está seguro e nada temerá. Perceba que quando nós entregamos nossa vida aos cuidados de Deus, não temeremos más notícias. E esse mundo, querido, está repleto de más notícias. Em qualquer lugar, em todo o mundo, desastres acontecem. A mídia divulga os acontecimentos quase que instantaneamente. Nós não podemos fugir disso. Um avião cai, alguém é feito refém, um terremoto atinge alguma área, alguma guerra começa, e nós sabemos imediatamente. O ponto que quero fazer aqui é que nós, queridos, recebemos muito mais informações negativas do que há 50 anos atrás. E isso tem criado um alto nível de medo, ansiedade na nossa sociedade. E a Bíblia diz que aquele que entrega a sua vida ao cuidado do Senhor, não teme notícias ruins. Eles podem encarar o inesperado com calma, a despeito daquilo que esteja acontecendo. E o que eu quero dizer com isso, queridos? O que quero dizer com calma? Calma é uma atitude dirigida pela presença de Deus, pela convicção do seu cuidado e do seu amor por nós. Mas um aspecto é digno de ser notado aqui. Houve pelo menos uma coisa que os discípulos fizeram corretamente na experiência do Mar da Galileia. Quando eles ficaram com medo, eles se lembraram de quem estava no barco e foram a ele. E a ele eles disseram: Mestre, não te importas? Eles foram diretamente à fonte de conforto. Eles não ficaram ali repetindo um monte de orações decoradas. Não. Eles conversaram diretamente com Deus, porque Ele era o único que poderia ajudá-los. Eles foram a Jesus Cristo. E nós, queridos, precisamos ir diretamente à fonte de poder. Nada mais pode ajudar. Vá diretamente à fonte. E mais um ponto. A importância de nós entendermos como encarar situações inesperadas a nós. Confie no controle desse Deus. Essa é a terceira e última atitude que você precisa tomar para encarar as dificuldades e tribulações dessa vida. Em Marcos, capítulo 4, 39, nós lemos: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Uau! Esse é o poder de Deus demonstrado no controle da natureza. A tempestade estava ali prestes a tragar aquela pequena embarcação e Jesus diz: aquiete-se, acalme-se. E essa na realidade é uma tradução bem amena, porque no grego significa algo mais ou menos assim. As palavras no original: fique quieto, shh. Shh. Jesus acorda e diz para os ventos, e diz para o mar: quieto, shh. E instantaneamente o vento para de soprar. E o mar para de se agitar. Muitas vezes não percebemos, queridos, mas 2 milagres acontecem aqui. O primeiro foi o vento ter parado naquele exato instante. E depois, as ondas terem parado de se agitar. Aqueles que já tiveram a oportunidade de andar de barco em rios e mares sabem que leva tempo para o mar ficar calmo. As ondas ficam agitadas por um bom tempo. Mas naquele momento, tudo para. Shhh. Qual era o objetivo de Jesus Cristo nesse relato? Hein? Aparecer? Não, de forma alguma. Ele realizou esses 2 milagres para mostrar a nós que nada está fora do seu controle. Absolutamente nada. E aqui vão alguns fatos, queridos, sobre o medo que nós precisamos entender.
O medo surge quando nós perdemos controle de alguma situação, quando nós sentimos que algo foge do nosso domínio, dos nossos planos, sentimos medo. Quase tudo em nossa vida está fora do nosso controle, portanto nós temos muita coisa a temer, porque não podemos controlar muitos aspectos da nossa existência. E aqui, queridos, o segredo para vencer o medo é fé em Deus, pois no verso seguinte, Jesus Cristo diz: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Percebem? Cristo aqui contrasta medo com fé. Queridos, preencha sua vida com fé e o medo desaparecerá. E aqui está o ponto principal, porque em breve você terá que chegar no momento na sua vida que você terá que dizer: eu não tenho controle de todas as coisas. Chegará um momento que todos nós temos que reconhecer: eu não tenho controle de todas as coisas. E esse é um dos maiores passos de maturidade que você pode dar. Eu não posso controlar tudo o que acontece. Eu não tenho como controlar todos os aspectos da minha vida. Mas você também precisa reconhecer que você não precisa. Porque muitos aspectos estão fora do seu controle, mas não fora do controle de Deus, porque Deus tem tudo sob controle. Deus está perto. Deus tem cuidado de mim. E Deus dirige não apenas o nosso planeta, mas Ele dirige todo o universo. Ouçam com atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E queridos, permitam-me resumir não somente esta mensagem de hoje, mas como toda a série Viva Sem Medo. Essas 4 mensagens que juntos desenvolvemos, estudamos, analisamos, oramos. Me permitam resumir tudo em uma sentença. Vivemos com tanto medo e ansiedade. Por que não? Por que não confiar em Deus? Quanto mais nós confiamos em Deus, menos medo teremos das coisas desse mundo. Cristo disse: nesse mundo vocês terão aflições. E esse, queridos, é um fato que nós não podemos discordar. Mas ele continua dizendo: contudo, tenham ânimo, não desanimem, eu venci o mundo. Não sei se você já parou para pensar, mas você e eu não vencemos o mundo. Mas Ele venceu. E Ele venceu. E o poder que Ele pode nos dar, pode nos libertar, pode nos dar a força necessária para que possamos prosseguir nessa terra, confiando nele. Mas, queridos, eu tenho uma pergunta, neste momento, ao concluir, sobre a história que nós lemos. Acham vocês que Jesus sabia que a tempestade estava a caminho quando ele entrou no barco com seus discípulos? Será que ele sabia que eles estavam para ser atingidos por aquela tormenta? Sim, ele sabia. Ele sabia. Ele conhece todas as coisas. Ele é Deus. Mas se ele sabia que a tempestade estava a caminho, por que ele permitiu que isso acontecesse? Se ele sabia, por que ele permitiu que os discípulos passassem por aquele momento de crise? Por que ele, pelo menos, não avisou o pessoal o seguinte: vai chover forte, uma tempestade está vindo?
Por que que ele não agiu assim? Porque ele, queridos, queria ensinar uma verdade àqueles homens. A mesma verdade que ele quer ensinar a você. Amém a você. Uma verdade que nós precisamos aprender. Uma verdade que você precisa aprender. Uma verdade que somente aprendemos através da experiência e através da crise. E queridos, nós podemos ficar aqui um dia inteiro, uma semana inteira, discutindo, conversando, tentando analisar por que nós sofremos, por que as crises vêm, as tribulações, as provas. Mas, queridos, a única forma de aprender é através da experiência. E a verdade é essa: nós podemos confiar em Jesus, mesmo em meio à crise. E a única forma de aprender essa verdade é quando você passa por uma tempestade. É quando você passa por uma tempestade e decide confiar nele. Você pode confiar em Cristo quando estiver passando por dificuldades. Lembre-se de 3 verdades básicas: Deus está sempre ao seu lado. Deus se importa e cuida de você. E Ele tem tudo sob seu controle. E então, qual é o tipo de tormenta que você passa hoje? Tempestade financeira? Tempestade no relacionamento? Tempestade emocional? Problemas de saúde? Problemas em casa? Talvez hoje você veio para cá com o coração doendo, por não encontrar a solução para o vento que sopra. Para o vento que sopra forte na sua vida. Talvez você sinta que a tempestade é muito mais forte do que você pode suportar. E você só tem 2 opções. Você pode sentir paz ou ser dominado pelo medo. Jesus Cristo pode acalmar as ondas, as altas ondas que invadem o coração humano. E o último verso dessa história, logo após ele ter dito: aquieta-te, e toda a fúria cessou. A última frase: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Que homem é esse? E a resposta, queridos, é: não era um homem. Não era apenas um homem. Era Deus. Não foi apenas um bom homem. Não foi apenas um sábio profeta. Não foi apenas um líder carismático. Queridos, a história humana foi dividida em 2 partes: antes e depois da sua vida. Que homem é esse? Não um homem. Ele é Deus. E Ele enviou o seu próprio Espírito, para que sempre pudesse estar bem perto de você, para que você sinta o seu cuidado, para que você entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, você pode descansar seguro que Ele, somente Ele, pode lhe dar a força e a direção necessária quando as crises que são inevitáveis se coloquem no seu caminho. Por que não dizer a Ele: Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Não quer você hoje
aproveitar este momento. Você que está aqui, você que assiste essa mensagem, dizer a Cristo: Senhor, Senhor, eu aceito em minha vida. Senhor, quantas e quantas vezes me deparei com situações inesperadas. Situações em que os sonhos que tinha em meu coração, sonhos de alegria, felicidade, satisfação, ruíram. Momentos em que aparentemente não havia mais onde pisar. Situações em que não sabia o que fazer. Mas, bom Deus, suplico que Tu possas nos ajudar a ter nossa mente focada em Tua presença. Que possamos compreender que o Senhor sempre está bem mais perto, muito mais perto do que imaginamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que Tu és um Deus que se importa, um Deus que conhece a nossa dor, a nossa lágrima, um Deus que conhece o sofrimento que passamos nessa terra. Muitas vezes sofremos não por nossas decisões próprias, mas pelas decisões que outras pessoas tomam ao nosso redor. Situações que não esperávamos, e quando menos imaginamos, estamos ali sofrendo, tristes, chorando, sem uma solução. Mas dá-nos, Pai, a certeza que o Senhor se importa. O Senhor conhece a nossa vida, sabe de cada lágrima que é derramada. E que acima de tudo possamos entender que Tu és um Deus que tem todas as coisas sob Teu poder. Tu és o Deus do impossível, o Deus que pode reverter toda e qualquer situação, o Deus que pode abrir caminhos que nunca imaginávamos, um Deus que, quando vemos uma porta fechada, pode abrir uma outra porta, uma janela, o teto. O Deus que pode nos mostrar caminhos distintos, novas opções, novas alternativas, possibilidades quando nós confiamos em Ti, quando nós vivemos nessa terra ao Teu lado, conforme o Teu sonho e em Tua presença. Senhor, viver sem medo é algo extremamente difícil a nós como seres humanos. Mas mesmo em meio ao medo, à ansiedade e tribulação, que nós possamos confiar em Ti e que nós possamos ter uma vida conforme Teu coração. Bom Deus, abençoa-nos e ajuda-nos a que essa possa ser a nossa experiência, não por nossas próprias forças, mas a experiência que podemos ter em Teu Filho, nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Senhor.